Vamos conversar agora com Jauro Francisco da Silva Filho, coronel de infantaria, especialista em estratégia e operações blindadas. Seja muito bem-vindo à Jovem Pan. Coronel, como o senhor tem visto essas estratégias dos países envolvidos nessa guerra, a gente pode dizer que a Rússia começou isso já meses antes, movimentando o exército, disse que eram exercícios militares. Essa já foi uma estratégia da Rússia? Imagina-se que o exército russo vem cercando aí Kiev gradativamente, mas ainda não executou uma ação decisiva no local, tendo em vista que ainda não completou o seu cerco, né? Ele imagina-se que ele tem uma tropa já em condições de realizar a segunda fase, que seria o investimento, se é que ela irá ocorrer, mas, no entanto, visualiza-se a necessidade de se evacuar os civis, primeiramente, para que não se tenha um efeito colateral maior, o que poderá depor contra, né, a Rússia, em particular no que tange a opinião pública, né? No caso, Belarus já iniciou com o treinamento. E, por fim, existe um avanço aí na direção oeste por parte dos russos, porque faz parte de um prosseguimento previsto, né, o avanço no teatro de operações, né? E imagina-se aí que isso faz parte de um avanço normal e busca também atingir aí o moral, né, da cidade de Lviv por conta de um corredor humanitário que não é vislumbrado pela Rússia e que se imagina aí evacuar civis nessa direção. Informações de momento que nós temos, o governo britânico relata que as tropas russas estão se aproximando de Kiev, que estariam nesse momento a 25 quilômetros da capital da Ucrânia. Hoje tivemos notícias também de bombardeios em Lviv, cidade do oeste do país, que até agora não havia sido alvo dos ataques também. Diante dessas informações, qual o cenário que o senhor vê da situação de momento desse conflito? A Rússia está ganhando essa guerra ou não? Bom, o que se percebe, né, fruto de fontes abertas, né, é válido dizer que tudo que é citado são fruto de ilações, né, de observações aí feitas do Observatório Militar da Praia Vermelha, existente aqui no Rio de Janeiro, o Grupo de Estudos Ucrânia, aqui da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, e fontes abertas, né? Então, percebe-se aí, fruto de algumas correntes, que é possível que o exército russo venha perdendo sustentabilidade logística e impulsão no ataque, né? Mas, mesmo assim, esse avanço sobre Kiev não se imagina que vai ocorrer enquanto não ocorrer a evacuação dos civis da localidade. Está dentro do que nós chamamos de névoa da guerra, citada aí pelo estrategista Clausewitz. Coronel, uma pergunta agora de José Maria Trindade. Por favor, Zé. Muito bom dia, Coronel. Coronel, geralmente em guerra a gente descobre... Infelizmente não consigo ouvir aqui, não estamos conseguindo ouvir a pergunta aqui. Tá certo, a gente vai tentar solucionar. Ok? Tá ouvindo, Coronel? Tá ouvindo, Coronel? Tá muito baixo. Parece que ainda não. Vou emendar uma outra pergunta, então. Daqui a pouquinho a gente devolve para o Zé, para que ele faça o questionamento dele também. Queria saber do senhor, Coronel, diante disso, diante dessa situação atual, quais seriam as maiores necessidades de lado a lado? O que é que a Ucrânia precisaria fazer para tentar conter essa evolução russa? E do outro lado, por parte da Rússia, quais são os objetivos agora e o que é que precisa ser feito? Então, imagina-se que a Rússia, ela busca atingir o seu objetivo de que a Ucrânia declare sua neutralidade, né? Sabe-se que, em termos de recursos humanos e materiais, a Rússia tem uma proporção bem maior que a Ucrânia, 4-1. Então, ela vem fazendo essa manobra de linhas exteriores, cercando algumas cidades. Já temos aí cerca de meia dúzia de cidades ocupadas e a Ucrânia vem se utilizando aí de, entre aspas, um combate da resistência, tentando deter o avanço dos russos. Para que tanto a Ucrânia quanto a Rússia, né, eles vêm buscando aí o apoio de voluntários. Então, no caso, né, como já se sabe, a Ucrânia já tem cerca de 20 mil voluntários de 82 países e a Rússia também já está aceitando alguns, vamos dizer assim, não vou dizer alianças, né, mas apoio de voluntários. Então, cerca de 16 mil sírios, chechenos e dentre outros. Coronel, vamos tentar a conexão novamente com o Zé Maria Trindade. Zé,
Pode tentar falar com o coronel, vamos ver se ele escuta. Pois é, muito bom dia, coronel. Coronel, numa guerra sempre aparecem novas tecnologias, armas novas. Eu tenho informação de que já existem no mundo armas de destruição em massa, novas tecnologias, com drones, inclusive. Por que isso ainda não apareceu nessa disputa? Então, inclusive foi conjecturado aí, tem sido citado nas fontes, sobre um apoio dos Estados Unidos à Ucrânia no que tange a armas biológicas. Então, não se visualiza isso, por enquanto, que tenha um apoio dos Estados Unidos na produção aí de vacinas e produtos farmacêuticos. Então, não se visualiza o emprego aí futuro de armas como biológicas ou nucleares ou outros armamentos, como foi citado por você, né? Então, com relação às armas biológicas, é válido citar, por exemplo, né, a possibilidade e a probabilidade, né? Então, a possibilidade ela existe a partir do momento em que se tem a vontade de se empregar aquele meio ou que existe aquele meio. Agora, a probabilidade, tomando por conta os conflitos contemporâneos, não se visualiza emprego de meios mais que são contestados, biológicos ou nucleares. Agora, 10h30. Repita. 10h30. Mais uma pergunta, coronel, agora é do professor Marcelo Suano. Por favor, professor. Coronel, bom dia. A pergunta que eu vou fazer diz respeito a processos que podem ser adotados para acelerar o encerramento da guerra. Num primeiro momento, eu lembro que eu fiz uma consideração, inclusive fiz aqui na Jovem Pan, acerca de que se estava cometendo um erro estratégico muito grave com relação à Rússia, que era não deixar uma rota de fuga para o Putin, porque ele foi constrangido de todas as formas e parece ser um erro quando você tem um adversário que num único ato pode tentar arranjar uma solução para si, ou pelo menos garantir a sua sobrevivência, e era muito arriscado, ou seja, não havia rota de fuga para a Rússia. A pergunta que eu lhe faço acerca dessa rota de fuga, qual seria um procedimento, se isso está contemplado dentro daquilo que o senhor apresentou, se existe a possibilidade de uma rota de fuga política para a Rússia, tentando dar um encerramento para essa guerra, negociando pelo menos um ou dois daqueles pontos que fazem parte da exigência que a Rússia apresentou nesse momento de negociação. Seriam duas perguntas, essa seria uma. A outra pergunta diz respeito à questão dos cyberataques que podem estar acontecendo. O que pareceu é que no primeiro momento da invasão, houve antecipadamente um ataque cibernético, porque parece que se objetivou anular qualquer capacidade da Ucrânia de reagir com desinformação, atingiu determinados pontos que poderiam articular uma resistência, mas isso não produziu resultados. Se o senhor teria condições de, pelo observatório, dizer em que pé está o andamento desse embate cibernético? Bom, visualiza-se o acontecimento da guerra híbrida, né, por meio desses ataques cibernéticos. E imagina-se que a melhor saída aí, nos próximos passos, seja pelo lado da diplomacia, buscando aí um equilíbrio entre os dois países. Perfeito. Agora, 10h32, seguimos ao vivo aqui no Jornal da Manhã com a cobertura completa da guerra da Ucrânia e ouvindo nesse momento o coronel de infantaria, especialista em estratégia e operações blindadas, coronel Jauro Francisco da Silva Filho. Mais uma pergunta, coronel, em relação a essa saída de civis, o senhor estava falando sobre isso, quais são as maiores necessidades e como é que as tropas auxiliam nisso? É um trabalho que tem a participação do exército ucraniano também ou não? Acredito que sim, porque o exército ucraniano, ele vem buscando deter o avanço do exército russo por meio da contenção ali, principalmente chegando nas cidades, né? E isso poderá ir arrastando, né, a vontade de lutar do russo, o que poderá declinar aí para o lado diplomático futuramente. E, coronel, a gente sabe que a missão da Rússia era tomar ali todo o território o mais rápido possível, mas isso tem sido uma tarefa muito árdua para Vladimir Putin. A gente pode dizer, sim, que o exército ucraniano está bem treinado, está bem armado, não tanto quanto a Rússia, mas, sim, está preparado, por isso essa resistência que dura aí semanas. Então, imagina-se que sim, que o exército ucraniano
ele está com um preparo adequado, né? Mas também, como citado aí, percebe-se, né, fruto de algumas correntes, né, que o exército russo ele vem perdendo aí uma sustentabilidade logística e a impulsão no combate, o que pode estar contribuindo aí para essa demora aí no avanço russo. Zé Maria. Coronel, essa guerra provocou uma mudança de raciocínio em termos de defesa, né? Provocou uma reavaliação das Forças Armadas em cada país e reacende aqui no Brasil um debate sobre a produção de uma ogiva nuclear brasileira. Por outro lado, também ficou muito evidente o sucateamento das Forças Armadas e houve aqui o início de corrida armamentista por parte da Venezuela. O senhor acha que as Forças Armadas brasileiras têm que seriamente pensar em reequipar-se e em investir mais em defesa, principalmente tendo a Venezuela como vizinho, coronel? Bom, eu vou me cercar mais do que você citou inicialmente sobre a questão nuclear, né? Então, como já citado, né, a questão nuclear, ela existe duas palavras aí, a possibilidade e a probabilidade, né? Então, a possibilidade, ela existe, mas a probabilidade visualizamos como pouco provável. E trazendo aqui para o nosso entorno sul-americano, né, é válido lembrar que, neste momento, estamos mais observando, em particular, por conta da distância, aí, mais de 12 mil quilômetros da Ucrânia. Em determinado momento, o governo da Ucrânia chegou a pedir apoio da sociedade civil, né? Fez a distribuição de armas para que houvesse uma ajuda da sociedade às tropas do exército nesse combate aos russos. Como é que o senhor vê esse tipo de estratégia e até que ponto isso ajuda? Bom, visualiza-se que a Rússia está usando a estratégia de manobras interiores e, por conseguinte, a Ucrânia tem se empregado aí do emprego do combate da resistência e de manobras interiores. Professor? Coronel, o senhor havia citado a questão, isso é fantástico, é isso mesmo, em relação à possibilidade e probabilidade de armamentos nucleares. Eu lembro que certa vez eu participei de um debate, isso faz 30 anos aproximadamente, e havia uma personalidade, um japonês, que estava tratando sobre a questão da capacidade de defesa do Japão. E nós fizemos uma pergunta para ele, uma pergunta até meio capciosa, dizer quanto tempo o senhor acha que o Japão teria condições de produzir um armamento nuclear? E o que foi a resposta, nós esperávamos que ele falasse 1 mês, 2 meses, 3 meses. Estou falando de quase 30 anos atrás. E ele parou para refletir 48 horas. E nós ficamos todos assustados. Por qual razão? Porque o Japão tem muito investimento na sua capacidade de defesa, mas não tem força armada, não havia força armada até pouco tempo atrás, ou seja, não era categorizado dessa maneira. Por qual razão eu estou falando isso? Porque a distinção que o senhor fez foi maravilhosa, porque possibilidade nós temos, probabilidade é baixa. Me parece que a probabilidade torna-se baixa por causa dos custos de ter um armamento nuclear. É um custo político e um custo diplomático gigantesco, além de perdas que nós teríamos na capacidade de negociação no contexto internacional. Mas existe a possibilidade, essa possibilidade é por capacidade de mobilização. Qual é a pergunta que eu faço para o senhor? Diante deste quadro em que nós vemos que o terror nuclear volta a fazer parte, qual seria um posicionamento que o senhor acha que poderia estar acontecendo ou deveria acontecer em relação a nós desenvolvermos essa possibilidade ao ponto de ter uma capacidade de mobilização tal qual o Japão tem? Se nós temos essa capacidade de mobilização? Bom, é válido lembrar que o Brasil é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. E também é válido lembrar que dados de diversas fontes citam que o desenvolvimento dessa tecnologia nuclear, ela leva muitos anos, né? Então, eu não saberia aí contestar esse posicionamento do país Japão, né? Mas com relação ao Brasil, nesse momento, o que se pode citar é que o Brasil é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, né? O que nós temos aqui é o submarino nuclear, né? Que tem a tecnologia nuclear de propulsão, né? Mas não de munições nucleares.
Conversamos então com o Coronel Jauro Francisco da Silva, filho, coronel de infantaria, especialista em estratégia e operações blindadas. Muito obrigada pela sua participação, por receber a Jovem Pan. Okay.